Opa, hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Pro Display, pra quem? Mac Pro cromado, dependência chinesa e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tô gravando esse cast no sábado, nessa semana dos atalhos da Siri. Você bem sabe como é a correria. Gerar o conteúdo, postar, responder todo mundo. Mas tô aqui. Lembrando que só fica no ar esse final de semana. Se você ainda não foi lá, não assistiu, não baixou os complementos, corre só até domingo. coca.tech/Siri. Notícias. Cocatec. MWC, Mobile World Congress, cancelada. Já comentei com vocês, nenhuma novidade. Mas eu tava matutando aqui com os meus cabelos brancos. Será que existe chance das Olimpíadas também serem canceladas? Japão ali, pertinho da China, ainda que esteja bem contido. Tem um caso ou outro fora da China, mas parece que tá bem isolado na China. Embora tenha um caso do navio, tava até pensando nisso por causa do navio também. 2.000 passageiros estão em quarentena num navio, aportou, se não me engano, na China, tá com já algo em torno, são 2.000 pessoas, tá com acho que 100 e poucos casos de coronavírus e todo mundo trancafiado na sua própria cabine, sem janela, para não interagir com os demais, para não pegar o Covid-19. O governo japonês vai mandar 2.000 iPhones pro pessoal. Coca, pelo menos eles não estão sem fazer nada. Então, o objetivo não é esse, o objetivo é para que as pessoas informem as suas condições de saúde. Você vai pegar o iPhone do outro e é aquela história que eu falei, você lava a mão, matou todos os Covid-19, pegou no iPhone de novo, tá com Covid de novo. Tem que esterilizar o iPhone, aquela coisa toda, mas iPhones individuais para as pessoas poderem reportar a sua saúde antes de tudo, não é entretenimento. E cá entre nós, né? A MWC foi cancelada por 2 motivos. Não dá para você fazer hoje uma feira de tecnologia sem os chineses, ponto. Eles têm a tecnologia, eles que produzem. E outro ponto é, imagina o estrago de imagem que aconteceria caso houvesse um surto na conferência e depois a galera voltasse pra casa espalhando pelo mundo. Humanamente foi a coisa certa a se fazer. O mundo é dependente da China. Aqui no Brasil, Samsung não tá mais produzindo celular, Motorola também não. E por quê? Porque não tem peça. Não tem peça da onde? Da China. Isso acontece no Brasil, isso acontece no mundo todo. Fico pensando, Samsung lançou os aparelhos, e aí, né? Como é que vai ser essa produção? Será que vai ser azeitada como os outros anos? Se for, é porque a Samsung de alguma maneira conseguiu não depender tanto da China. E aí uma outra implicação. China já é a bola da vez com os Estados Unidos. Tem essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Já mostrou pro mundo que, olha, não dá pra ficar muito dependente da China porque dá alguma treta com algum outro país e como é que a gente faz? E agora um outro problema. Agora já é de saúde pública. Isso deve acelerar ainda mais essa movimentação para fábricas. Uma diversificação de lugares geográficos para produção. Antes era só um fator, mas agora tem 2. Falando ainda dos chineses, a Xiaomi trouxe o Mi 10 e o Mi 10 Pro. E não tem outra maneira de falar senão um monstrão. Tem determinadas coisas que chegam que a gente não volta para trás. Hoje em dia o padrão é 3, 4 câmeras. O padrão hoje é uma câmera excelente. A gente não volta para trás. Talvez tenha só uma câmera, talvez tenha só 2 câmeras, mas a câmera vai ter que apresentar um resultado tal qual as câmeras de hoje. A gente não volta para trás. E digo isso nem tanto pela câmera em si, no caso do Mi 10, porque o Jackson Mark já foi apresentado, o Jackson Mark já desceu a classificação, melhor câmera do mercado, 124 pontos. Como assim, Coca? Já mal saiu e já tá com o ranking. A Jackson Mark, ela ganha dinheiro oferecendo os seus serviços para ajudar no desenvolvimento da câmera. Então, Xiaomi, aumenta aqui o brilho aqui, aumenta o contraste aqui. Não, dá para mexer uma coisinha aqui? Ficou muito ruído assim, não, mexe ali. E aí, obviamente, em função dessas parcerias, né, acaba acelerando o resultado. Lembra que o do iPhone demorou
pra caramba. Jackson Mark não ajuda, ou melhor, né? A Apple não contrata esses serviços da Jackson Mark. Mas eu comentei isso da gente não voltar pra trás, porque agora a gente tá no modo Hertz. A tela desse Mi 10 é 90 Hz. Sensibilidade ao toque 180 Hz. Faz 180 leituras por segundo do dedo e a tela é atualizada 90 vezes por segundo. E esse é um caminho que não tem volta. Vai ser não, Samsung com o S20 já tá com 120, carregamento sem fio é uma realidade, a gente não volta para trás. Então tem essa linha de aprimoramento de tela que parece ser uma nova tendência, algo que estava meio esquecido, brincava com o tamanho, com a resolução, mas não com o Hertz. Agora a gente deve começar a brincar com o Hertz, deve ficar mais frequente. Claro, vai ter Bluetooth 6, vai ter Wi-Fi 7, o NFC 3, o SBD, né? Os protocolos vão evoluindo normal, segue aquela linha mais do mesmo. Agora uma coisa que me chamou a atenção nesse Mi 10 é que ele tem um acessório que é um ventilador. É basicamente, imagina uma caixa de som Bluetooth, o tamanho mais ou menos de 1/3 de um iPhone, grossura mais ou menos de 2 iPhones, e você prende, ele tem umas presilhas, como se fosse um suporte, uma garra, né, de caranguejo segurando nas laterais do aparelho para você colocar na traseira para resfriar o iPhone. Segundo a Xiaomi, isso baixa coisa de 10 graus Celsius a temperatura. Aí você vê como é monstrão danado. Zoom da câmera 10x, tem carregamento reverso, me roda o Snapdragon da Qualcomm 865. Vamos ver se a Xiaomi vai conseguir entregar esses aparelhos. Tô muito curioso para ver como é que vai ser, principalmente esse primeiro semestre, como que vai ficar a produção. Na parte de processos, o governo americano, a FTC, Comissão Federal do Comércio, e tá ali naquela investigação antitrust em cima de Google, Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, pediu para as empresas, me mostra aí quais foram as empresas que vocês compraram nos últimos anos, para eu entender aqui o que vocês estão aprontando na guerra Estados Unidos-China. O governo americano abriu uma reclamação contra a Huawei por roubo de segredos, quebrava confidencialidade de acordos de propriedade intelectual, incentivava a galera a roubar da concorrência, pagava pelos segredos, assediava professores, recrutava funcionários. O Huawei, por sua vez, diz que isso é infundado, naquele esquema dos backdoors, né? Não, a Huawei usa backdoor aqui para acessar os dados das operadoras. A Huawei falou, o governo americano, então mostra aí, apresente provas. O problema é que, talvez, apresentando essas provas, se é que elas existem, talvez o governo americano se enrole também. Esse mercado de inteligência contra inteligência é complicado. Depois da Segunda Grande Guerra, se viu a importância da criptografia, mais ainda de máquinas de criptografia, e tinha uma Crypto AG, uma empresa suíça, supostamente neutra. Essas máquinas de criptografia eram vendidas para o mundo inteiro, para que governantes, para que os militares, diplomatas usassem nas suas comunicações. Entretanto, porém, todavia, quem era a dona, quem eram as donas, na verdade, da Crypto AG? CIA, agência americana de inteligência, em parceria com a agência alemã, Alemanha Ocidental, de tal maneira que eles tinham ferramentas, para se necessário, descriptografar a mensagem. Bem parecido com o que é hoje. Peraí, não, tem aqui a criptografia, mas os números aleatórios não são tão aleatórios assim. Segue um padrão que facilita que certas agências quebrem o código. E, de regra, eu não confio em ninguém. Quando você lida com duas entidades muito fortes, no caso países, é complicado. Pega, por exemplo, os mapas. A visão que cada um tem dos... Não, essa terra é minha, essa terra é sua, essa terra aqui tá em disputa, esse mar é meu. Tanto que você pega o Google Maps, se você estiver no Japão, você vai ver uma coisa. Esse aqui é o mar do Japão. Se você estiver na Coreia, vai ser o mar da Coreia. Não tem jeito, tem que respeitar o país local. Coisa, diga-se, aliás, que o Facebook não faz aqui com o Brasil. O Distrito Federal aprovou o botão de pânico para os motoristas de aplicativo. Uber falou, mas qual é a eficiência desse botão? Como é que vai ser implementado? Como é que eu conecto isso às forças policiais? Fez aquela crítica ao projeto, porque pelo projeto esse botão vai ter que sair do bolso do Uber. Ter câmeras no carro também, permitir que o motorista escolha que tipo de pagamento ele vai aceitar, se for dinheiro, para ele ter acesso à foto do passageiro previamente. Uber deu um migué, a gente está aberto aqui para conversar com o governo, para chegar numa solução boa para todo mundo. O ponto é que o Uber vem falhando miseravelmente em prover segurança, tanto para os motoristas quanto para os passageiros. Coca, mas isso aí é segurança pública, isso é um problema do governo. O Uber falha miseravelmente em checar os antecedentes dos motoristas. Se faz isso com os motoristas, o que não faz com os passageiros? Esse lado a gente não comenta muito, esse lado a gente não ouve muito falar. Não é exatamente uma questão de levantar os antecedentes do passageiro, não é isso. Mas são o quê? São as contas falsas. Na Bahia, tá proibido crédito de celular com validade. Lembrando que os estados não podem legislar sobre telecomunicação, então é uma questão de tempo para que essa proibição caia. Mas vamos combinar que cá entre nós, essa coisa de data de validade
para crédito de celular já deu, né? É como hoje em dia pagar por serviço bancário, pagar por cartão de crédito, não rola mais, 2020. E digo isso nem é pra ir no Twitter e xingar muito, digo isso porque existem opções que não cobram, só migrar. No caso de celular, só pedir portabilidade. Na CPI da fake news, a Anatel falou que vai bloquear, restringir o número de linhas por CPF, e isso é uma coisa ok, uma vez que aqui no Brasil a gente não tem anonimato, um ponto, fazendo uma analogia com banda fixa, que é numa residência, num local estabelecido, você firma um contrato, você se identifica, não vai ter identificação no caso de número de celular. Quando é pós-pago, tem, né, chega a continha, tem o endereço, tem esse vínculo. No caso do pré-pago, não tem esse vínculo tão forte. Querem fortalecer, parece ok. Por mais que você possa pensar, mas qual que é só seguir o dinheiro, vê quem pagou a continha. Mas aí já entra aí se for, né, um cartão de crédito roubado. Para esse cenário especificamente, não tem muito jeito. Falando de Apple, um youtuber pegou o Mac Pro, esse é o mais recente, 2019, que tem 1,5 TB, custa aqui no Brasil coisa de 56 mil talquês. E vamos ver aqui quantas abas do Chrome eu consigo abrir, e foram 6 mil abas. Chegou no talo de 1,5 TB e ainda dava para usar, tava meio agarradinho, mas ainda dava para usar o Mac. O Chrome é que tava insuportável. 5 mil vai de boa, agora 6 mil não rola. E também fizeram um comparativo do Apple Pro Display XDR, comparando com um monitor de referência, com um Sony HX310, que custa 40 mil tramps. Lembrando que o Apple Display Pro XDR tá na faixa aí dos 5 mil tramps, ou seja, 8, 10 vezes menos. E segundo esse especialista, tem vários defeitos, precisão de cor, quando tá com brilho alto, é meio assim. Falou que não dá pra ser usado profissionalmente. Dá pra mim usar, dá pra você usar, dá pro carinha ali que mexe com Photoshop talvez também usar. Mas se, por exemplo, ele cita o caso, se você trabalha pro J.J. Abrams, ele passa ali, não, coloca mais um pouquinho ali de lens flare. Você não tem como garantir através do Apple Pro Display XDR que o que você tá vendo é o que vai sair no outro display. Suporte HomeKit nos roteadores da Linksys Velop não vão chegar ainda. Tá chegando. Não, pintou no site. Não, a gente ainda tá trabalhando. Ainda fica um pouco mais pra frente. Velop Linksys é um dos meus sonhos de consumo. Não é o meu sonho de consumo perfeito, porque não tem um porta USB para conectar disco. Tudo bem que agora tem Raspberry Pi, mas né, tem uns probleminhas. Não é Wi-Fi 6E. Então é um sonho de consumo, mas ainda não tá no ponto de comprar. Ainda não tá no ponto de... Esse é um... tem uns 2 anos. É um péssimo momento para comprar roteador. Saudades eternas do Time Capsule. Justiça americana disse que o tempo que os funcionários que trabalham nas lojas da Apple tenham suas coisas revistadas precisa sair do bolso da empresa. Isso conta como horário de trabalho. A verificação às vezes leva até 20 minutos. Aquela treta Apple Nuvia de chips que era um ex-funcionário da Apple que tá sendo processado pela Apple. Agora a Nuvia tá falando que a Apple tá contratando os funcionários da Nuvia. Entra um pouco nessa coisa de antitrust. Aqui a Apple tá me sufocando, aqui não tá permitindo a competitividade. YouTube TV não vai mais aceitar pagamento pela App Store, mais um a debandar do barco. Microsoft sofrendo ainda com os bugs. Falou que a atualização do Windows 10X vai demorar no máximo 90 segundinhos, então vai ser mega rápido. Mas enquanto isso, o Windows 7 Server 2008 não estão conseguindo ligar. O Windows 10 tá sumindo com arquivos do desktop. Precisa rever esse processo de qualidade, tá mais do que óbvio. Dizem que é porque a Microsoft vem adotando máquinas virtuais e acaba que nas máquinas virtuais você não tem uma representação fidedigna do hardware, né? Isso que seria o problema. Google, aqui no Brasil, em São Paulo, no Ibirapuera, agora dia 13 de março, em função um pouco também do Dia da Mulher, 8 de março, vai fazer um Cresça com o Google só para mulheres, são 10 mil vagas. E 2019 e 2020, o ano do podcast. Vem o Oscar do podcast, Golden Mics, Spotify, Sony, NPR que é dona do Pocket Casts. Golden Mics vai acontecer em 2021 em várias categorias, porém só em inglês. Agora que um filme estrangeiro ganhou o melhor filme, tem a questão da legenda, mas como é que você legenda áudio? Como é que é legenda no Pocket Cast? Spotify querendo colocar também o pezinho nos alto-falantes espertos, Home Thing, e vai falhar miseravelmente. A não ser que dê gratuitamente, sei lá, ou tenha uma qualidade de áudio absurda, porque hoje o que eu menos faço com uma caixa de som é ouvir música. O que eu espero dela é que eu consiga conversar com ela. Coca, mas isso pode mudar, pode ter só o microfone, aí você vai espalhando o microfone pela casa. Então, de que adianta eu espalhar o microfone pela casa se eu tô na cozinha, o microfone tá na cozinha e o
alto-falante tá lá do outro lado da sala que eu não consigo escutar. Acaba que você precisa, talvez não seja o ideal. A Alexa tava rolando esse papo lá no dojo. Às vezes quando a Alexa tá muito alta, você tem que gritar pra ela ouvir. HomePod já não é assim, você já, né, consegue falar baixinho, mas não sei, não vejo muito futuro. Pearl Jam fazendo uma campanha, vamos ver o que sai daí. Não deve colar, porque a gente é preguiçoso, quer só ouvir música, mas a ideia é que um trecho específico da música só vai estar disponível se você pegar o teu celular, vai ter uma URL, você vai acessar essa URL e vai ter que apontar a câmera do celular pra lua, brincando com realidade aumentada, mas né, não é assim, a gente é preguiçoso no final das contas. Se você achava que o Apple Music tava assim, meio morno, saiba que a Apple contratou um carinha da Warner Music. E pra finalizar, registrar que o xCloud, que tava rolando teste no Android, agora tá sendo testado no iOS, pro desespero dos consoles, pro desespero de lojas que vendem jogos físicos, loja que vende jogo em mídia física, tal qual loja que vende música em CD. E assim, hackeando os atalhos da Siri, fica só esse final de semana no ar, corre lá, coca.tech/Siri. Excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau! Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.